Sejam bem-vindos ao canal Terror e Nonsense. Aqui vai encontrar histórias diretos do baú maldito. É recomendável ouvi-las com fone de ouvido. Não deixe de curtir e nos seguir aqui, ajuda bastante o nosso canal. Vamos para as histórias. Em uma fazenda isolada no interior do país, algumas tradições e histórias eram passadas das pessoas mais velhas para as pessoas mais novas. E naquela noite gelada, os mais velhos estavam com algumas crianças em frente a uma enorme fogueira, onde buscavam se aquecer contra o frio. Era uma noite de histórias. A primeira anciã que levantou foi Dona Sônia, uma das mais velhas daquela região. Ela anunciou que contaria uma história que as crianças ficariam preocupadas. Era a história da pobre mula sem cabeça. Tudo começou quando uma moça recém-casada de nome Dolores. O dote havia sido bastante generoso. O marido escolhido, um belo rapaz, quase da mesma idade. Um casamento que as mulheres sonhavam. Ele era jovem, rico, saudável e inteligente. O que poderia dar errado? Pois bem, no começo, tudo correu às mil maravilhas. Não existia nada que poderia impedir o amor daqueles dois. Mas existe uma coisa que corrompe o coração de qualquer pessoa: o dinheiro. O maldito dinheiro que rege o mundo e as emoções. O jovem acabou entrando em um negócio perigoso com alguns forasteiros. Seus negócios lícitos estavam indo de mal a pior. Ele precisava fazer alguma coisa para manter a aparência e continuar frequentando o clube das pessoas ricas. Acontece que as pessoas não eram o que ele imaginava e acabaram roubando o dinheiro que ele havia investido. Uma verdadeira lástima. Com tudo isso acontecendo, ele começou a ficar muito irritado com tudo e com todos. A decadência chegando naquela família. Sua esposa Dolores acabou sofrendo muito. Xingamentos e maus tratos. Ela também era agredida às vezes. Não tinha como se defender. Restava chorar na cama. Isso até ele começar a chegar fedendo a perfume de outras mulheres, marcas de batom, entre outras coisas que demonstrava sua traição. Certo dia, o padre da igreja havia sido trocado. Tinha chegado um novo, bem jovem, em sua primeira igreja para administrar. Estava cheio de vigor e energia. Dolores, a esposa traída, estava frequentando a igreja. Era de bom tom pessoas da sua classe estarem nas missas. A ausência é sempre notada. Não demorou muito para começarem boatos que o padre se encontrava às escondidas com algumas moças que frequentavam a igreja. E o pior, algumas delas eram casadas, o que tornava o pecado ainda maior. Virava um crime que as pessoas da cidade não poderiam deixar barato. Clandestinamente, montaram um grupo que vigiaria o padre dia e noite, para ver se pegava ele em algum tipo de ato libidinoso. Se fosse com mulher casada, então, ele iria pagar um preço muito alto. Dolores acabou encontrando o consolo dos maus tratos do marido com o padre, que era muito generoso e sabia acalmar o coração daquela jovem, prometendo que muito em breve tudo melhoraria. Com o tempo e o convívio, eles acabaram se apaixonando e estavam se preparando para fugir da cidade. Começariam a vida em uma outra distante, aonde ninguém os conhecia. Acontece que nem tudo na vida ocorre como planejamos. Os fofoqueiros de plantão acabaram descobrindo o romance entre eles.
e armaram um plano para os pegar em flagrante. Certo dia de noite, atrás da paróquia existia uma pequena cabana onde o padre dormia e fazia suas refeições. Ele se encontrava ali às escondidas com Dolores. No momento em que eles estavam no pecado, a porta se abriu com um estrondo e as pessoas puderam, horrorizadas, testemunhar o pecado carnal diante dos seus olhos. Fizeram o sinal da cruz. O marido traído, sem acreditar no que estava vendo, junto com 2 amigos, agarraram o padre pelo pescoço e o jogaram no chão, seguindo com diversos chutes e socos. O padre perdia perdão desesperado, chorando, sangrando, enquanto Dolores era arrastada pelas mulheres sem roupa até a sua casa, aonde ficaria para esperar o marido. Talvez pelas feridas dos golpes ou pela vergonha sentida, o padre acabou morrendo no hospital, poucos dias depois. Dolores, trancada em sua casa, não tinha mais nenhum ânimo para viver e vivia chorando e andando em círculos pelo seu quarto. Ela estava presa nele e não poderia sair. A única pessoa que a visitava era o seu marido, que a fazia questão de lembrar da sua vergonha. Uma certa noite, segundo relatos da época, trancaram uma mula dentro da casa e atearam fogo. Diziam que era um ritual de purificação, que Dolores, morrendo pelas chamas, poderia reencarnar na próxima vida como uma mula. Esse seria o seu castigo. A casa rapidamente lambeu em fogo. Dolores tentou desesperada sair de casa, mas não conseguiu. As chamas consumiram tudo em pouco tempo. Dizem que seus gritos podem ser ouvidos até hoje, no lugar onde antes existia a casa. Depois desse fatídico dia, o espírito de uma mula sem cabeça passeava pelas noites na cidade, assustando quem quer que se aproximasse. Falavam que no lugar da cabeça, labaredas de fogo queimavam e ajudavam a iluminar a noite. Era uma figura sombria, imponente. Sabia o que estava fazendo. Fizeram vigílias para que ela fosse embora. Chamaram pessoas de fora como forma de expurgar aquele mal que estava assustando a cidade. Mas a única explicação que tiveram foi que aonde quer que estivesse um grande pecado acontecendo, a mula sem cabeça apareceria. Era uma forma de mostrar ou punir as pessoas de seus pecados. A cidade inteira estaria condenada pelo pecado? Difícil dizer. O certo, crianças, é que todos nós temos que andar na linha. Já imaginaram receber a visita da mula? Garanto que é algo que eu nunca gostaria de ver. Mesmo estando já no final da vida, Deus me livre. A segunda pessoa a levantar da roda foi o seu Pereira, o homem mais velho do interior. Talvez o homem mais velho conhecido daquele estado, quiçá do país. O velho era um verdadeiro ancião, mas estava muito bem para sua idade. Ele pegou um velho cachimbo, deu uma longa baforada. As crianças esperavam impacientes o homem começar a contar a história. Ele se acomodou na cadeira, buscando uma melhor posição para o seu corpo cansado, e começou a contar de uma maneira lenta e pausada. A todo instante, ele puxava uma baforada no cachimbo e buscava um pouco mais de ar. A história começa com um menino travesso. Falavam que ele era o diabo em pessoa. Embora todos achassem aquilo um enorme exagero, ele fazia muitas brincadeiras. Claro que a maioria as pessoas consideravam de mau gosto.
Ele entrava nos restaurantes que serviam comida aos trabalhadores braçais e trocava o recipiente de sal pelo de açúcar. As pessoas viviam colocando sal no café. Imagina o desespero e a raiva. Fazia as cozinheiras queimarem comida, aparecendo e aumentando o fogo. Um verdadeiro artista na arte de tudo que não prestava. Lá vem aquele menino arretado, falava Dona Diana, sempre que a criança aparecia na escola, como quem não queria nada. Era raro ele aparecer nas aulas, mas quando aparecia, pode ter certeza, ele tinha alguma coisa para aprontar. As pessoas já até ficavam com um pé atrás. Mas é lógico que com tantas brincadeiras, algumas pessoas ficariam chateadas e planejariam algo contra aquele moleque travesso. Quando ele mexeu com a cadelinha de uma mulher muito rica e influente, ele entrou de surdina na casa e raspou os pelos da coitada. Quando a dona viu, surtou. Teve que ser hospitalizada e medicada. Lógico que o marido, um homem muito poderoso do interior, não deixaria isso barato. Ele contratou alguns capangas e pegou o pobre moleque enquanto ele dormia, na sua humilde e simples casa. Esses capangas amarraram o menino na linha do trem, mas só uma perna, a sua perna favorita, aquela perna que ele demonstrava as suas maiores habilidades do futebol. Essa escolha havia sido proposital. O menino chorava, implorava, pedia ajuda a todos os santos. Dizia que iria melhorar o seu comportamento. Não mexeria mais com ninguém. Mas os capangas estavam irredutíveis e ficaram de longe, vendo o trem se aproximar. Eles viraram o rosto no exato momento em que o trem passou rasgando e decepando a perna do menino, acima do joelho, que gritou e urrou de dor, enquanto se esvaía em sangue. Rapidamente eles desamarraram ele, fizeram um torniquete na perna e o abandonaram na frente de um hospital. Lembrando que naquela época não existiam câmeras e o menino tinha orientações para não falar nada. Caso contrário, da próxima vez seria ainda pior. Os médicos fizeram todo o trabalho que poderiam e salvaram aquele jovem. Ele depois foi para casa e cresceu ressentido, triste. Passou a viver de esmola na rua, sempre deitado na praça principal e contando com a ajuda das pessoas. Um pequeno erro não se paga com um erro maior. Ele cometeu um erro com aquela cadela, mas cometeram um erro ainda maior arrancando a sua perna. Certo dia, ele sumiu da praça. Falaram que ele andava catando ervas poderosas na floresta e vendendo para os jovens. Uma mentira sem tamanho. Depois, começaram a falar que ele andava com um gorro vermelho na cabeça. Isso foi algo que aterrorizou as pessoas na época. Com ele sumido, coisas muito terríveis e estranhas começaram a acontecer por toda a cidade. Teve uma comemoração de aniversário da cidade, aonde todo mundo que comeu o bolo começou a vomitar, passar mal. Os hospitais ficaram lotados. Parecia um envenenamento coletivo. Os cachorros e gatos de estimação apareciam pelados, entre outras coisas insignificantes. Mas aí, as coisas começaram a ficar mais sérias. Pessoas começaram a ter pesadelos com o homem de gorro vermelho, que vinha para perturbar o seu sono, fazer peripécias, azucrinar a vida das pessoas. Os animais que antes apareciam sem pelos, agora estavam aparecendo mortos.
A cidade inteira ficou em pânico. Não sabia quem poderia ser a próxima vítima do Homem do Gorro Vermelho. Mas essas vítimas chegaram. Amarraram 4 homens na linha do trem de noite. Um deles era o homem que mandou arrancar a perna do menino. O trem à noite, com baixa iluminação, não tinha como frear. Quem encontrou os corpos disse que era uma cena terrível, que ele nunca mais iria dormir na vida. Muito sangue, um verdadeiro horror. Intrigados e com raiva de tudo que estava acontecendo na cidade, algumas pessoas fizeram um mutirão para encontrar quem estava por trás de todas as coisas horríveis que aconteciam nela. Eles entraram na floresta armados até os dentes. Fosse quem fosse, teria o seu fim decretado. Sem pena, sem misericórdia, sem anistia. Do alto de uma árvore, uma fumaça densa saía do seu cachimbo. Uma risada irônica tomou conta de toda a floresta. As pessoas que estavam na caçada começaram a se perguntar se era uma boa ideia continuar a perseguição. Talvez fosse melhor ir embora. E dizem que era a melhor decisão. Mas como o ser humano na maioria das vezes escolhe o pior caminho, eles ficaram. As lendas contam que uma névoa desceu da copa das árvores. Não se enxergavam nem um palmo à frente. A risada fazia as pessoas taparem os ouvidos com as mãos. Aos poucos, um barulho de facão cortando e ceifando tudo que via pela frente. Todos morreram naquela floresta, mas nenhum corpo havia sido achado. Sumiram junto com aquele jovem da perna amputada. A lenda anda por aí. Dizem que ainda vai incomodar por mais alguns anos. Dizem que depois de cumprir a sua pena, ele vai voltar a ser um broto de bambu. Tomem cuidado e se comportem, crianças. O Homem do Gorro Vermelho pode vir pegar vocês. Na terceira rodada das histórias, um homem um pouco mais novo que as outras pessoas se levantou. Estava com um rifle nas costas, uma enorme barba e usava um colete de caçador. Estava beirando os 70 anos. Com uma voz grossa e um olhar firme de disciplina, ele olhou para cada uma das crianças sentadas na roda. Algumas tremiam de frio. Seu olhar era implacável. Se aconchegando perto da fogueira, ele começou a contar a sua história. Caçávamos quase todos os dias na floresta, sempre em busca de diversão, troféus e alimentos nobres para as nossas famílias. As caçadas costumavam render fartos prêmios. Até que um dia, alguma coisa aconteceu. Uma coisa surreal que ninguém nunca soube responder. A floresta aprendeu a revidar os nossos ataques. A floresta aprendeu a se defender. Os animais tinham ganho um senso prático. Pressentiam a nossa presença. Quando íamos chegar, por onde íamos atacar, parecia que eles tinham ganho agora um sensor, que dizia exatamente aonde as criaturas tinham que ir para se esconder. Claro que naquela época não existiam sensores. A gente atribuía mais como uma intervenção fantasmagórica. Alguns dos nossos desistiram das caçadas, alegando que assombrações tinham mandado eles ficarem quietos e largar as armas. Algo que sinceramente eu nunca vi e não lamento por isso. Mas eu continuei as caçadas junto com alguns amigos. Era a minha paixão, e de vez em quando achávamos algum animal que tinha se perdido.
Era muito mais difícil do que antes, mas a recompensa era ótima. O prazer, muito maior do que antes. Aos poucos, notávamos pegadas de uma pessoa pequena, mas era algo muito estranho. Parecia que os pés eram virados ao contrário, sabe? Algo para dificultar o rastreamento. Alguns de nós tentaram rastrear a criatura que salvava os animais, mas era muito difícil. Os rastros sempre se perdiam no meio da floresta. Seja lá o que fosse, era muito mais esperto do que nós. As nossas caçadas pararam mesmo, quando 2 dos nossos acabaram mortos. 2 flechas atravessaram seus pescoços, uma morte quase instantânea. Isso realmente nos assustou. A criatura parecia ter elevado o nível, levado para o coração e adotado uma postura mais agressiva para salvar a floresta. Resolvemos deixar de lado ela, que seguiu lá intacta por alguns meses. Mas como as florestas nunca têm paz nesse país, uma enorme madeireira de nível mundial resolveu aparecer na cidade. Eles tinham agora o direito da exploração da madeira daquela floresta. Aos poucos, toda a estrutura fora montada, e eles foram na nossa sede dizer com todas as letras: não queremos caçadores nas nossas terras. Na época, eu tinha pensado: essas terras pertencem ao planeta e aos animais, não a vocês. Mas decidi ficar quieto. Eu sou um caçador, mas respeito os animais. Sei que as terras pertencem a eles, não a mim. Não demorou muito para que as árvores tombassem, uma a uma, sendo ceifada e cortada, caindo sem esperanças na floresta. Mas também foi nessa hora que alguns trabalhadores apareceram mortos. Suas mortes eram cruéis. Teve um que apareceu um javali do nada e arrancou seu intestino com um forte golpe de suas presas. Diziam que foi uma imagem horrível. Alguns animais lutavam pela floresta. A criatura parecia ter se revelado. Falavam que tinha os cabelos de fogo, segurava um arco com as mãos e não errava uma flechada nos trabalhadores. Eles caíam mortos como moscas abatidas. A madeireira foi obrigada a contratar seguranças armados, que não hesitariam em atirar nos animais e nem na criatura, caso ela tentasse alguma coisa. Sei que na cidade, a conversa sobre essa pequena guerra corria de boca em boca. As pessoas queriam que nós, os caçadores, fossem lá ajudar os pobres coitados. Eu tinha cruzado os braços. Se fosse tomar algum partido, eu ajudaria os animais da floresta. Não uma empresa capitalista que destruía tudo que via pela frente. Um verdadeiro toque da morte. Cada caçador para a gente significava muito. Chorávamos a perda e sentíamos no coração cada morte. Mas cada trabalhador para a empresa não valia nada. Era apenas um número. O corpo, eles entregavam para a família e desejavam boa sorte. Nada mais que isso. Mas vai esperar o que de uma empresa dessas? Misericórdia? E a guerra seguiu por mais alguns meses. Todos os dias caía alguém morto, e os seguranças abatiam dezenas de animais e tentavam caçar a criatura quando ela aparecia. Mas uma empresa desse porte segue marchando e destruindo tudo que vê. Não se importa com batalhas. Sabe que no final vai vencer a guerra. Em dado momento, a criatura parece ter entendido que era uma guerra perdida. A empresa não cederia. A floresta já era. Assim como tantas outras que nesse exato momento estão se perdendo. O ser humano destrói tudo. Mas um dia, quando eles não estiverem mais aqui, as florestas vão poder reinar de novo. Os animais e as criaturas vão poder viver livremente. A criatura de pés virados deve ter migrado. Não mais falavam dela por essas bandas. Simplesmente tinha sumido. Talvez tenha ido para outra floresta para proteger. Faz mais sentido.
Entenda uma coisa, crianças. Entre todas as criaturas do mundo, podem ter certeza, o maior monstro é o ser humano. Não existe nenhum mal pior do que o que causamos. Por isso, cresçam como o melhor ser humano possível e façam um esforço para salvar as florestas. São elas que nos mantêm vivos.